Nossa luta por conviver é exatamente remover essa estrutura onde as coisas são mais importantes que as pessoas. Uma realidade onde os ministérios, os posicionamentos, o que nós fazemos é mais importante do que a quem fazemos. Eu me realizo porque eu faço. Não, eu me realizo porque o que Jesus me ensina é que eu tenho que servir. Então a visão de Jesus é o amor ao outro, não o serviço pelo serviço. Não o fazer pelo fazer. Não o fazer porque eu tenho que fazer, mas fazer porque eu amo o outro. É interessante como Jesus coloca isso. Porque a nossa realidade, o evangelho da nossa geração potencializa isso, maximiza isso. Nós temos que fazer a muitos. Ele diz, quem fizer a um, fez a mim. É muito mais simples do que a gente imagina. É tão descomplicado que dói. Porque a gente fica pensando, não pode ser só isso. Tem que ter uma cobrancinha, tem que ter um negócio mais complicado, tem que ter uma coisa mais intrincada, assim. Tem que ter alguma coisa que complique. Porque se tem uma coisa que o homem gosta de fazer é complicar. Deus simplifica, o homem complica. A matemática é interessante. Deus vai procurar o mínimo divisor comum. O homem vai procurar o máximo múltiplo comum. O homem vai querer colocar coisas. O Senhor vai tirando as coisas. Quanto mais simples era a vida de Jesus, mais ofensa, mais inquietação isso causava ao coração dos religiosos. Quanto mais Jesus quebrava os parâmetros da religião, mais os religiosos do seu tempo ficavam ensandecidos por encontrar uma oportunidade para pegá-lo, para humilhá-lo, porque era simples demais, não podia ser só aquilo. Quando vão começar a confrontar ele, dá algumas pegadinhas, né? Eles gostavam de fazer umas pegadinhas, né? E eles trazem uma mulher que eles encontraram, pega em flagrante adultério. E eles trazem a mulher e diz, aqui Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que apedrejemos. O que vamos fazer? Você já viu alguém adulterar sozinho? Onde estava o homem? Se ela foi pega em flagrante adultério, ora, tinha que ter alguém com ela. Ou eu estou enganado? Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver até onde essa simplicidade o leva. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar ser simples diante de uma situação dessa. Porque se ele manda a gente apedrejar, a gente diz, está vendo? Ele é injusto. O homem ficou vivo. Se ele diz não apedreja, a gente diz, agora ele está enrolado, porque ele quebrou a lei de Moisés. Vamos matá-lo então. O que Jesus faz? Na simplicidade do seu evangelho, o que ele faz? Ele faz 3 coisas. Primeiro, ele se agacha e começa a escrever no chão. Alguns comentaristas são fantasiosos, né? Os caras são inteligentes pra caramba, e às vezes eu acho que a imaginação deles é fértil demais. Porque alguns comentaristas dizem que Jesus começou a escrever os pecados dos caras no chão. Oxe, tem que ter uma imaginação fértil para imaginar isso. Porque em lugar nenhum o texto bíblico diz isso. Diz que simplesmente Jesus se agachou e começou a escrever no chão. A segunda coisa está no peso do que ele disse. Ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que a começar pelos mais experientes,
Todo mundo tirou o time de campo, ninguém ficou com aquela mulher. Quando ele ficou sozinho com ela, ele então faz a terceira coisa. Ele se dirige a ela e pergunta: onde estão os indivíduos que te acusavam? E ela disse: não ficou nenhum. E ele disse: nem tampouco eu te condeno. Vá, não faça de novo. Não fez Jesus, não peques mais. Vamos trocar em bom português. O que foi que ele disse? Pai, não faz outra vez. Ela era pecadora? Era. Mas ele estava ali para julgá-la? Não. Essa é a simplicidade do Evangelho que quebra os parâmetros. Essa é a simplicidade do Evangelho que constrange. Essa é a realidade do Evangelho que leva a gente a entender que é mais do que letra, é mais do que doutrina, é mais do que cada um brigar pela sua placa, defender a sua igreja e querer ver a sua igreja cheia. É mais do que isso. Algumas coisas que Jesus fazia eram impressionantes no seu teor. Impressionantes. Ele está passando, uma multidão inteira o aperta, os discípulos tentam empurrar as pessoas para que ele caminhe. E no meio dessa caminhada ele para e diz: alguém me tocou. E os discípulos quase ficam malucos, porque como não tocaram nele? A multidão o apertava de tudo quanto era lado, para ele passar, os discípulos tinham que ir abrindo caminho. Peraí, como assim alguém me tocou? É óbvio, um monte de gente tocou no Senhor. E ele diz: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou de uma forma diferente. Sabe quem era? Era uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava. Já tinha tentado de tudo para melhorar isso. Já tinha gastado o que tinha. Era um processo menstrual que não parava. E sabe o que a lei de Moisés dizia sobre as mulheres no período do seu ciclo menstrual? Que elas eram imundas, elas não podiam ser tocadas pelos seus maridos, elas não podiam abraçar os seus filhos, elas não podiam cozinhar para eles, elas não podiam limpar as suas próprias casas. Elas eram afastadas do seu meio, da sua família, durante o seu ciclo. A religião dizia isso. Agora veja, uma mulher que era imunda aos olhos dos outros, estica a sua mão e toca o santo, a Jesus, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez quando ele tenha parado e dito: alguém me tocou, ela disse: agora eu estou lascada. Se ele é o Mexiaque, se ele é o Messias, se ele é o prometido de Israel, eu toquei no Messias e ele agora é imundo. Estou morta. O que ela não sabia é que havia uma via única, que ela não poderia contaminá-lo, mas ele poderia santificá-la. E ele disse: saiu poder de mim. E aquela mulher ficou curada. Entendem a simplicidade do Evangelho? Sabe por que estamos trabalhando essa simplicidade? Porque nós esperamos que essas mesmas manifestações do reino voltem a acontecer quando o caráter de Jesus for formado em nós. Nós não estamos falando de coisinhas assim, nós estamos falando de suprir reino.
Jesus não fazia cultos para curar as pessoas. Ele as encontrava na rua. E era lá que ele manifestava o reino. Ele as encontrava, eles encontravam dentro das realidades sociais, dentro das realidades de convívio. Tenho dito sempre isso, anseio o tempo, enquanto o caráter de Jesus estiver em nós, que o reino volte a se manifestar nas filas do supermercado, nas ruas, nas salas de espera dos hospitais, nos sinais de trânsito. Já pensou, você passa por alguém no sinal de trânsito e a pessoa tem um problema numa das pernas, ela não consegue andar, e você recebe uma direção de Deus para compartilhar com ele, e você o toca e diz, sessão, e aquele indivíduo que mancava da perna sai pipocando de alegria, porque o coxo salta de alegria quando o reino se manifesta. Eu vou confessar uma coisa para vocês, algumas vezes eu já dei ordens de cura àquele surdinho que carrega latas aí. Mas como ele é surdo, não faz a menor diferença que ele não escuta mesmo o que eu estou dizendo. Mas algumas vezes eu já disse, Efatá, abre-te, ser curado. Ainda não aconteceu. Mas tão certo como um dia amanhã, uma hora dessa, vocês vão ver ele escutando e falando. Eu nem sei se ele é surdo. Ele é surdo? É? Mudo eu sei que ele é. Por que fazer isso? Para que a gente chegue e diga, olha, esta igreja é a igreja onde o poder de Deus... Não, esqueçam isso. É para que o reino de Deus se manifeste. O nome dele seja glorificado. E as pessoas sejam tocadas por ele e não por nós. É simples. Não é por mim. Não é pela manancial. Não é pelo nome da igreja que a gente defende. É pelo reino e pelas pessoas. Imaginem os irmãos que são médicos entre nós, cheios da autoridade do Espírito, recebendo ordens de cura em dados momentos. Extraordinário isso para uma cidade. Mas imagine também aquele irmão que é pedreiro, que vai fazer o serviço numa casa onde tem uma pessoa entrevada. E como ele é filho do Deus Altíssimo, ele também recebe a voz de Deus e levanta o aleijado. Algumas pessoas me perguntam qual é a estratégia que nós temos como igreja para a evangelização das pessoas. Nenhuma. A nossa estratégia é viver o reino. O evangelho não é proclamado com palavras. O evangelho é manifestação de espírito e de poder. O evangelho não é uma persuasão. Quando perguntaram a Jesus se o reino já havia chegado, lembram que ele respondeu? O reino já está aí. Como é que você identifica isso? Os surdos ouvem. Os cegos veem. A boca do mudo canta. E o coxo salta de alegria. Esse é o reino. E por que estamos lutando por isso? Para termos os milagres? Não, para termos o caráter. Porque o que Jesus nos ensina é que estes sinais seguirão aos que creem. É tão simples que dói. Por que estamos colocando isso? Porque é simples de entender. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai deixar claro que os processos que são descritos como perseguição e aflições decorrem da presença de pessoas no ambiente da fé que não estão identificados de fato com o caráter de Jesus.
E o apóstolo Paulo não está descrevendo uma pessoa só. Vamos lá, Juju, cadê você? Eu não vivo sem você, Juju. Essa é a maior de todas as menores meninas que eu conheço. Pode ir para 2 Timóteo. Lá embaixo, isso. Volta um pouquinho. Aí. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta, no início do capítulo 3, que haveria um tempo difícil. E ele vai identificar esse tempo difícil com um porquê. Nos últimos dias, acontecerão, talvez essa seja a melhor tradução, ocorrerá tempos difíceis. E ele diz por quê? Causal. Ele vai dizer a causa de por que os dias seriam difíceis. Porque haverá homens. Reparem que ele não está descrevendo um homem. Ele está descrevendo características de várias pessoas. E algumas seriam assim, e outras seriam de outra forma, e outras seriam de outra forma. E ele vai elencar, ele vai listar algumas dessas características. Vamos lá? Vamos ler juntos? Homens que amam a si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, maus, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontroláveis, cruéis de novo, sem amor para com os bons, traidores, precipitados, orgulhosos, que amam mais os prazeres do que amam a Deus e têm uma aparência de piedade, mas negam o poder da piedade. Nós estamos muito acostumados à palavra ímpio, mas não estamos acostumados à palavra pio. Ímpio é aquele que não tem piedade. Pio é o piedoso. A partícula in é negativa. Grato, ingrato. Pio, ímpio. Como? É um indivíduo que não tem fé, que não se dobra a Deus, que não reconhece a soberania dele, a graça dele, a bondade dele. É um indivíduo que vive para si mesmo. A fé está no seu umbigo. E os seus valores estão em torno daquilo que lhe é importante. O ímpio não descreve apenas um indivíduo que não tem fé, mas o estado que esse indivíduo se encontra por não crer. Ok? E é claro que o apóstolo Paulo não está descrevendo um monte de pessoas que estão vivendo na sociedade. Porque as pessoas que ele conviviam, que eram romanos, os indivíduos que tinham outras realidades que não eram cristãs, não tinham aparência de piedade. Então ele está descrevendo pessoas que viviam na comunidade da fé. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que ela descreve bem o que a gente quer mostrar. São pessoas que viviam na comunidade entre aqueles que criam. Algumas palavras aqui que nós não precisamos descrever, mas algumas que seria interessante a gente abordar. Volta lá, Juju. Pessoas que amam a si mesmas. Precisa explicar? Não, né? Amantes de si mesmos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meus interesses, meus valores, minhas coisas, minha hora,
meu jeito, minha forma. O meu é meu, e se você bobear, o seu é meu também. Uma vez eu era criança e eu nunca mais esqueci disso, eu vi um desenho do Cebolinha. Lembram do Cebolinha? E eles tinham pegado umas frutas. E ele foi dividir as frutas com o Cascão. E o Cascão então pegou aquelas frutas, muito mais esperto que o Cebolinha, né? Apesar de eu não gostar de banho. E ele pegava uma fruta e dizia: uma para você, uma para mim. Duas para você, uma, duas para mim. Três para você, uma, duas, três para mim. Entendem o que ele fazia? É assim que os amantes de si mesmo fazem. É para mim e para você. Mas se você bobear, o que é seu é meu também. Amor ao próprio ego. Amor ao próprio orgulho. Amor a si mesmo. Pensei bem se nós iríamos fazer toda a ministração de hoje para falar sobre esse elemento. Amar a si mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar mais rapidamente. Por exemplo, avarento, e a palavra grega traduzida por avarento é aquele que ama o dinheiro. Então o indivíduo ama a si mesmo e ama o dinheiro. Avarento não é um indivíduo que é murrinha. O que é um cara murrinha? Que guarda o que tem, não divide. O avarento é aquele que quer sempre mais. Tenho um amigo, hoje nós não temos tanto contato, porque ele mora em Araruama, interior do Rio. Ele é um tipo do cara muito interessante. Na época ele estava lutando para comprar um carro usado. Ele parcelou um carro e o sonho dele era ter um Chevette. André também já teve um Chevette. E quando ele comprou o Chevette, no dia que a gente foi buscar o Chevette, na maior alegria porque ele tinha conseguido comprar o carro, ele disse: próximo passo agora é um Monza. Nem existe mais, né? Assim, para comprar. Alguns aqui já tiveram um Monza. Isaías, eu, né? Um Monza preto, meu pretão era fera. O dia que ele comprou um Monza, ele disse: agora eu quero um carro zero. Não interessa a marca. Aí ele conseguiu comprar um Gol. O dia que ele foi pegar o Gol na concessionária, ele disse: o próximo passo é um sedã. São indivíduos que nunca estão satisfeitos com o que têm. E a avareza é muito mais do que o amor ao dinheiro. É amor ao que se tem. E quanto mais se tem, mais se quer. Eu já citei para vocês algumas vezes a letra de um poeta brasileiro, que apesar da vida dele não ser espelho para ninguém, ele tinha algumas tiradas muito interessantes nos seus versos. Um indivíduo criado numa igreja durante a sua adolescência e infância. E numa de suas letras, num dos seus versos, ele dizia: quem me dera ao menos uma vez entender porque quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence de que não tem o bastante. Quem me dera ao menos uma vez entender porque quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence de que não tem o bastante. E ele completa o verso dizendo: e fala demais, porque não tem nada para dizer. Como se fosse se justificar. E o que ele tem para dizer é nada.
Esse é o grande problema. Quando a gente vive a nossa vida achando que vamos sempre querer mais. Tem uma onda nessa geração, nas nossas igrejas, que me preocupa muito. As nossas igrejas, a realidade cristã brasileira, está flertando muito de perto com o coach. Já ouviram falar de coach? Hoje existe coach para tudo. Não estou criticando quem já fez coach ou quem quer ser coach, não é isso não. Eu me preocupo quando isso se torna um elemento que guia o seu procedimento. Por exemplo, esses dias eu encontrei um amigo nosso de outra congregação e ele disse para mim: cara, Deus tem me abençoado tanto, eu estou com um projeto tão bom na minha vida. Eu falei: o quê? Eu quero chegar ao primeiro R$1 milhão aos 40 anos. Eu falei: e você acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Você acha mesmo que pautar a sua vida numa miséria desgraçada para juntar o primeiro milhão antes dos 40 anos tem alguma coisa a ver com Deus? Uma vez que Ele manda que a gente tem que ter para repartir. Uma vez que o sentido de ter mais do que precisa ter só tem um significado: dar ao outro. Não estou dizendo que você não pode ter os seus planos, os seus projetos. Não estou dizendo que você não pode viver bem. Não estou dizendo que você não pode ser rico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode ter o seu coração aí. Essa semana eu li uma frase muito interessante. Eu não vou lembrar de quem é, mas eu vou me apropriar dela com uma citação, dizendo que não é minha. Se eu lembrar, eu digo quem é. A frase diz o seguinte: um navio não afunda porque tem água ao seu redor. O navio afunda quando a água que está ao redor entra dentro dele. Parafraseando, você não afunda porque o dinheiro está ao seu redor. Você afunda quando o dinheiro entra dentro de você. Porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E não há problema nenhum em ter, desde que você não seja possuído. Não há nenhum problema em que você tenha dinheiro. O problema se torna real quando o dinheiro tem você. Está claro? Vidas pautadas em ter. A gente anda por aí em todo lugar e a gente vê 7 passos para o sucesso, 7 passos para a superioridade, 40 passos para não sei o quê, 102 passos para ser um líder genial. As igrejas estão infestadas de coach, de material de autoajuda que não confronta pecado, que não aponta para Jesus, que não mostra para a cruz, que não diz, tem que se arrepender e viver nele. Se não estiver vivendo nele, não tem nada. As igrejas levam a gente, infelizmente hoje, muitas realidades levam a gente a uma realidade de autoajuda, onde você se engana todo o tempo com discursos, com construções de ideias que tem muito pouco a ver com a identidade e o caráter da humildade de Jesus. Tem a ver com os meus valores, tem a ver com os meus princípios, tem a ver com as minhas prioridades. E Jesus simplifica isso, ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Está claro? Presunçoso, precisa explicar? Qual é a diferença entre o presunçoso e o soberbo? O presunçoso é aquele que jura para si mesmo que ele sempre tem razão. Eu tinha um amigo no seminário que ele diz assim: quase sempre eu acerto, quando eu não acerto eu passo perto. Isso é presunção. Porque o erro é a primeira premissa para o acerto. Opa,
que você falou? O erro é a primeira premissa para o acerto. Quando você erra, então você pode se consertar. Se você nunca erra, dificilmente você vai corrigir o seu rumo. Se você não reconhece que erra, não vai corrigir os seus rumos. Entendem? Presunçoso é aquele que acha que sempre terá razão. Eu tenho um defeito, eu sou teimoso. Mas eu não sou presunçoso. Pelo menos acredito que não. Mas ser teimoso já é um problemaço. Porque não é muito fácil de ser convencido. E às vezes a teoria dos pinguins de Madagascar funciona, né? Quando eu não quero entrar num embate para dizer que não concordo, eu sorrio e aceno. Porque isso é assim. Discutir com um presunçoso é como jogar xadrez com um pombo. Ele vai derrubar as peças, fazer cocô no tabuleiro e sair ronronando razão. Discutir com um presunçoso é perder seu tempo. E sabe o que é o pior da presunção? É o presunçoso achar pretensiosamente que todo mundo realmente vai fazer o que ele pensa que é certo. O presunçoso, às vezes, ele é tão presunçoso que ele flerta com a idiotice. Ele é tão presunçoso que ele acha que todo mundo vai fazer do jeito dele. E aí ele se torna tolo. E não é à toa que o ditado popular diz: confronte um tolo e farás um inimigo. Soberba tem a ver com o traço de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Eu não me incomodo que os outros precisem de mim, mas eu não posso precisar de ninguém. Isso é soberba. É interessante como a palavra ela é muito clara em alguns aspectos, muito. E ela sempre vai dizer que Deus ama o indivíduo, mas Ele detesta a iniquidade e a injustiça dos homens. Deus faz uma boa separação entre o indivíduo e o pecado do indivíduo, entre o indivíduo e aquilo que o indivíduo faz que desonra ele. Ele continua amando a pessoa e odiando o pecado do indivíduo. Mas quando se trata de soberba, dá uma virada no negócio. Porque o texto diz que ao soberbo, Deus abate. Não é a soberba do soberbo que ele abate. Ele abate o soberbo para acabar com a soberba dele. Dá para entender? Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o Senhor se indigna com a injustiça e o pecado dos homens, apesar de amá-los. Mas quando se trata de soberba, há uma sintonia diferente no processo. A palavra grega para abater é uma forma polida de dizer derruba. Mas o sentido original do texto é: ao soberbo, Deus derruba, coloca no chão.
Uma vez eu falei isso para uma pessoa e ela disse: então quer dizer que Deus não ama o soberbo? Talvez Deus coloque o indivíduo no chão exatamente por amá-lo. Porque se o Senhor entregasse o indivíduo soberbo à sua própria soberba, ele não demonstraria amor. Mas quebrantá-lo é uma demonstração de amor. Blasfemos? Vamos trocar essa expressão por caluniadores. Aqueles que adoram falar mal dos outros, mesmo quando não sabem o que estão falando. Os que adoram construir conceitos sobre alguém sem conhecê-lo. Calúnia é tudo aquilo que você diz do outro que não corresponde ao que ele é. Amo esse. Desobedientes a pais e mães. O apóstolo Paulo coloca na lista de Timóteo, dizendo: Timóteo, os tempos serão difíceis, porque vão existir pessoas que não honram pais e mães. Agora, se eles não honram os pais, o que não farão comigo? Um indivíduo que não ama seus próprios pais, o que não fará com os outros, então, de fora do convívio? Porque amor se reflete por obediência. Quando o apóstolo Paulo trata isso, e a gente sempre pensa que isso é para adolescente, né? Não, vamos falar para adolescente. Obedeça seu pai e a sua mãe. Adolescente é bicho complicado. Tem que ouvir isso todo dia. E a gente não entende porque a nossa vida está encravada. Sabe por que a nossa vida às vezes encrava? Porque a gente não obedece, não honra pai e mãe. E o texto diz que quem não honra pai e mãe não vai bem. É o primeiro mandamento associado a uma promessa. Há um tempo atrás, quando meu pai e minha mãe se mudaram para cá, eu ajudei meu pai, muito custo, todo dia ali na batalha, até a gente conseguir comprar um carrinho para ele. Eu não sei se alguns lembram, mas eu andava a pé. Ele me carregava para todo lado que eu precisava. E uma vez uma pessoa chegou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse assim: eu queria tanto fazer pelo meu pai o que você fez, dar ele um carro de presente. Eu falei: por que você não faz? Ele falou: porque eu não tenho condição. Eu falei: vende o seu 0 e compra 2 usados. Não, aí eu não. Aí não. Eu vou dizer para vocês o que ele falou para mim assim, é um termo chula. Tá de sacanagem comigo, né? O que ele falou para mim um dia. Não, você está me zoando. Eu vou vender o meu carro 0 para comprar 2 carros usados, um para mim e um para o meu pai. Eu falei: cara, então você não está afim de fazer nada por ele. Quem me dera o problema fosse só esse. Mas a desobediência a pais e mães tem a ver com um princípio básico. E aí nós vamos voltar. Porque isso está associado à grande maioria dos quadros de inquietação. Não obedecer pai e mãe é um princípio de rebelião. E rebelião é como feitiçaria. E a gente não sabe porque que a vida está complicada. É por isso. É porque não resolveu o que tem que resolver com pai e mãe. E aí fica patinando e fazendo campanha de libertação. E quanto mais se mexe na areia movediça, mais afunda. Não sabe por quê? Não, porque os tempos serão difíceis. Porque muitos
serão desobedientes a pais e mães e arcarão com as responsabilidades disso. Porque o texto diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os seus dias sejam prolongados sobre a terra. E isso é um mandamento escrito, que não ficou no Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo resgata no capítulo 6 de Efésios. E é um mandamento para a igreja, dado como voz de Deus na dispensação da graça. Estão entendendo o que eu estou falando? Dispensação da graça, vamos trocar isso em bom português. Depois que o Espírito foi derramado. Nós não estamos falando de Velho Testamento, nós estamos falando de um mandamento resgatado pelo Espírito para dizer à igreja, por meio do apóstolo Paulo, numa carta escrita a Efésios, que quem não honra pai e mãe não vai bem. Não preciso falar mais nada sobre isso. Isso é claro, audível e compreensível. Não tem por que ficar trocando miúdos, porque são miúdos que não interessam. Miúdo demais a gente não come. Né? Pensa se você consegue comer feijão, arroz e bife batido no liquidificador. É horrível, já tentei. Não pode ser miúdo demais. Não pode ser liquefeito demais. Você tem que ter alguma coisa para mastigar. Uma das coisas mais impressionantes que o Evangelho nos diz é a oportunidade de sempre voltar e fazer o que a gente não faz. Estava falando isso para você essa semana, né? A preciosidade do Evangelho não é uma acusação por aquilo que a gente não fez, mas há uma oportunidade da gente fazer diferente. Evangelho não é Deus nos acusando pelo que não fizemos. Evangelho é uma palavra liberada a nós, para que nós possamos fazer o que ainda não fizemos. Tá para entender a diferença? Não é estar preso à responsabilidade do que não foi, é entender a ruptura nesse tempo do que pode ser. O Evangelho não trata do que não fomos, o Evangelho trata do que podemos ser. Repita isso comigo: o Evangelho não trata do que não fomos. Trata de quê? Daquilo que podemos ser. Vamos? Daquilo que podemos ser. Eu detesto esse negócio de ficar mandando vocês falarem as coisas, mas isso é importante de estar aqui. E principalmente de estar aqui. O Evangelho não é uma pressão para te escorraçar por aquilo que você não foi. O Evangelho é uma palavra de liberação para que você seja o que ainda não conseguiu ser. O Evangelho e a cruz de Jesus apontam para frente. Vamos lá, Juju? O que está mais na lista do apóstolo Paulo? Gente, que horas são, hein? Já? Não, eu vou parar de alugar vocês. Daqui a pouquinho, só um pouquinho mais. Ingratos, precisa explicar? A palavra maus ali não reflete o que o texto diz. Significa aquele que não faz o que é bom. É diferente. É aquele que não se esforça para fazer o que é bom. Sem afeto natural. O que é isso? Oi? Não entendi. Não. Não. Sem afeto natural, sem afeição ao outro. Quando o apóstolo Paulo trata disso, eu não sei bem aonde, mas ele diz que nós devemos ter entranháveis afetos de misericórdia. Acha para mim? Se não é Filipenses, é Colossenses. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros com entranháveis afetos de misericórdia. Sabe o que significa isso? O indivíduo que não tem afeto natural é um indivíduo que não se afeiçoa a ninguém, que não tem empatia por ninguém. O outro não faz a menor diferença. A dor do outro, lasque-se. A necessidade do outro, lasque-se.
Achou, Maiquinho? Irreconciliável. Alguma dúvida? Um indivíduo com quem não tem ajuste, não tem conversa, não tem acerto, com quem você não consegue se reconciliar, uma pessoa com quem você não consegue conviver de boa. Essa é a palavra. Lê para mim, por favor. Colossenses 3:12. Isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, com entranháveis afetos de misericórdia uns pelos outros. Irreconciliável, um indivíduo com quem você não consegue conviver sem rixa. Lembram do Zé Buscapé? É um desenho, lembram? Ô Zé, levanta dessa cama, homem. É irreconciliável, não tem como argumentar com o indivíduo. Caluniador, que fala mal do outro. Incontrolável, o indivíduo que não tem limite. Eu vou voltar aqui. Porque há um problema muito sério na nossa geração com relação às crianças. E todo mundo diz que as crianças estão mais evoluídas, as crianças estão mais. O problema das crianças é que elas não têm recebido limite. E criança sem limite é adulto incontrolável. Criança que cresce sem limite, sem saber o seu lugar, torna-se um adulto incontrolável. Acha que tudo é possível e os outros têm que aguentar. Uma vez eu confrontei uma pessoa no ônibus porque ela estava fumando. Dentro do ônibus é proibido fumar. Eu falei, meu querido, é proibido fumar aqui. Ele disse, olha aqui, você tem que me escutar. Eu falei, não tem que te escutar não, eu tenho que mandar você sair do ônibus, eu vou parar o motorista, eu vou pedir para ele tirar você. Não, porque você tem. Eu falei, eu não tenho. Eu não tenho. É lei, está aqui, ó. Eu não tenho nada. Você tem que respeitar o ambiente público. Que é lei. Indivíduo incontrolável é um indivíduo que acha que as regras são para os outros. Eu posso tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser, e todo mundo tem que me aguentar. Eu sou livre para dizer para o outro tudo o que eu quero, a hora que eu quero, porque eu sou sincero. Não, você é mal educado. Mesmo quando somos sinceros, temos que ser cordiais. Não ter cordialidade não tem nada a ver com sinceridade, tem a ver com falta de educação. Eu amo pessoas que dizem para mim assim, olha aqui, já dançou. Se começar o diálogo comigo por olha aqui, já perdeu 50% da minha atenção. São pessoas dessa estirpe, aquelas que são incontroláveis. Uma vez eu encontrei com uma mulher, tinha um problema sério com a sua vizinha. E essa irmã me procurou ao terminar o culto, ela disse, pastor, eu preciso que você ore comigo por uma coisa muito séria. Eu falei, o quê? Eu quero que o senhor ore para minha vizinha morrer. Porque, pastor, eu já tentei de tudo. Óleo ungido, eu já tentei ungir a casa dela, eu já tentei jogar sal grosso em cima do telhado, eu já fiz de tudo que o senhor pode imaginar. Mas a mulher é o diabo. Ora comigo, pastor, para ela morrer, porque senão quem morre sou eu. Incontrolável. Acha que todas as coisas vão servir a si mesmo.
não tem nenhum limite. Ultrapassa todos os limites. E nós vamos voltar nisso porque isso começa com criança. Se a criança não sabe o seu limite, dificilmente ela vai crescer um adolescente sabendo o seu limite. E se ela é um adolescente que não sabe o seu limite, vai se tornar um marido ou uma mulher, um indivíduo adulto que também não vai saber o seu limite, que acha que ela pode tudo a hora que ela quiser. E aí, a minha grande preocupação é que a vida é uma excelente professora. E se nós não ensinamos nossos filhos a ter controle, pode ter certeza que a vida vai ensinar. Porque a vida quer aqueles que são controlados, os incontroláveis já são dela. Já estão sentados na carteira. A vida vai ensinar. Só para a gente citar os demais: cruéis, sem amor para com os bons, traidores, precipitados, orgulhosos, que amam mais os prazeres do que amam a Deus, que têm uma aparência de piedade, mas não produzem nada, não têm nenhuma eficácia, é só a aparência. Os tempos seriam difíceis, porque o meio de convívio da fé seria marcado por gente que tem esses traços. Significa que o que torna a coisa difícil não é o que vem de fora. Jesus diz uma coisa muito interessante quando ele vai falar de Judas. Ele diz: aquele que mete comigo a mão no prato. Havia um pastor, que era pastor na região fronteiriça com a Argentina, e ele sempre usava os argentinos como exemplos negativos na Bíblia. Os irmãos ficaram bravos com ele e pediram que ele não fizesse mais isso, e ele concordou. No domingo seguinte, ele foi falar sobre a ceia do Senhor, e ele disse que Jesus estava com os discípulos, e aí alguém pegou o bocado de pão, e Jesus disse: aquele que pegou o bocado, esse é o que vai me trair. E aí Judas virou para Jesus e disse: Senhor, todavía soy yo? Gustavo, argentinos e brasileiros, você sabe como é que é, né? Mas você é bucaneiro, você é cabeceira. Já conheci? É. Eu sei que vocês fazem lá o contrário. É essa a questão. É o que põe comigo a mão no prato. É o que convive comigo. É o que reparte as mesmas coisas. Os tempos não serão difíceis, porque grandes perseguições virão de fora. Os tempos serão difíceis, porque o pensar de fora começa a se manifestar no ambiente de dentro. O que faz um navio afundar é quando as coisas de fora começam a operar dentro. Entendem isso? Próxima semana a gente vai continuar e a gente vai ver a segunda lista. Abre lá para mim, Juju. Vai lá para o finalzinho, lá para o finalzinho, lá para o finalzinho. Pode continuar. Aí, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele diz: mas você, Timóteo, você não será como os da primeira lista lá. Eu espero que você siga a minha didaquê, o meu ensino, que você aprenda o meu modo de viver, que você tenha a mesma intenção que eu, a mesma fé, a mesma longanimidade, o mesmo amor, a mesma paciência, sofra as mesmas perseguições e seja resistente nas mesmas aflições. E aí ele vai fechar a ideia. Vamos lá, Juju, para a gente poder ir embora.
Pode continuar um pouquinho mais. E também, vamos ler? E também, alguma dúvida com relação a isso? Vamos ficar de pé?